Olá, boa tarde a todos. Começo por agradecer este convite para partilhar esta minha experiência do projeto piloto de manuais digitais da Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, onde de facto tenho estas duas turmas do 10º ano, o 10º A e o 10º C. Na minha intervenção, o mote por acaso não aparece aí nesse slide, 2 passos à frente e 1 passo atrás, e tem a ver com a experiência de trabalhar com os manuais digitais na escola do século XXI, com redes e infraestruturas que, do meu ponto de vista, ainda estão por consolidar. Não tem a ver exclusivamente com uma escola em particular, mas acho eu que se calhar podemos dizer que em termos gerais. Aliás, eu acho que estes dois temas são, a meu ver, indissociáveis, a introdução dos manuais e das infraestruturas e das redes, porque não podemos falar de práticas pedagógicas assentes em plataformas digitais sem mencionar exatamente esse acesso às mesmas. A ideia de introduzir estes manuais digitais no ensino secundário não é de todo, e não só, não é de todo descabida, uma vez que aproveitamos o investimento que foi feito nos portáteis e que foi implementado desde a pandemia, poupamos também as árvores, diminuímos o peso nas costas dos alunos e ao mesmo tempo isso permite-nos abrir as portas da internet, potenciando o conhecimento. Enquanto utilizador do Google Classroom, é fantástico poder lecionar um conteúdo, depois fazer a consolidação usando uma ficha formativa, por exemplo, do Forms, que já sabemos que envia o feedback imediatamente aos alunos, sem que haja aquele tempo da correção e da entrega, gera sempre alguma ansiedade por parte dos nossos alunos. Também é positivo, por exemplo, partilhar conteúdos da plataforma da escola virtual, quer se trate de vídeos ou de apresentações de PowerPoint. Depois ter o computador à mão de semear, quando estou a introduzir a temática, este ano, do 10º ano, do amor em Camões, por exemplo, é uma vantagem porque posso desenvolver um conteúdo na plataforma Edpuzzle, permitir que os alunos por si vejam um vídeo e respondam imediatamente à medida que lhes forem surgindo as questões. Ou no final da aula, numa aula que seja mais virada para o funcionamento da língua, quando os alunos já estão menos focados, testar de forma competitiva e interativa os conhecimentos apreendidos com o Kahoot. Da mesma forma que utilizo o EducaPlay, privilegiando o elemento de atenção, e tal como o Kahoot, estou a estimular numa aula, a competição entre os alunos. Numa aula mais expositiva, se o conteúdo for mais denso, aproveito para introduzir alguns ingredientes extra no PowerPoint, com a utilização do Slido, permite ir colocando as questões à medida que a apresentação se desenrola, também tem direito à pontuação e torna as aulas mais interessantes. No entanto, não é por possuirmos computadores com ligação à internet que temos necessariamente as portas certas, abertas e aprendemos mais e melhor. Em primeiro lugar, nem sempre os alunos levam os computadores porque, segundo eles, alguns deles são pesados. Isto tem a ver um bocadinho também com um mini inquérito que eu realizei na escola, nestas turmas. O problema é que se eles esquecem dos computadores ou não os querem levar e não escrevem, porque não têm o caderno, onde é que vão registar as aulas? Depois há dias e salas em que a internet ou soluça ou não colabora. O que, se quisermos fazer um teste ou uma ficha de trabalho com recurso ao computador, dificulta-nos e de que forma essa tarefa. O que é que fazemos numa circunstância destas? Pedimos que usem os dados móveis particulares, por exemplo, no caso da internet não está a funcionar como deve. Se não tiverem telemóvel, ou se não puderem usar o telemóvel,
E se quiserem partilhar a ligação, como é que fazem? Ficam sem avaliação, fazemos no outro dia, mas são coisas muito práticas, que têm os seus aspectos obviamente positivos e neste caso negativos. Outro aspecto com o qual eu já me deparei foi a utilização da internet para visualizar outros conteúdos que não têm nada a ver com as aulas, como os vídeos e os jogos. Acontece ainda pedir, por exemplo, que redigam um texto sobre uma determinada temática e 5 minutos depois a atividade está concluída por alguns alunos, porque entraram rapidamente no ChatGPT e devolveram um trabalho com introdução, desenvolvimento, conclusão, só que se for a olhar, a verificar com mais atenção, o português utilizado não é o português continental europeu, mas sim o português do Brasil. Dou ainda conta da situação de propor, por exemplo, um exercício recorrendo à plataforma EducaPlay e não conseguir, isto por acaso aconteceu esta semana, não conseguir porque o acesso dos alunos o acesso à internet aparentemente fica bloqueado, uma vez que se trata de um site associado a jogos. Portanto, eu queria que eles realizassem aquele exercício de gamificação e não foi possível, precisamente porque é uma plataforma de jogos, mas é de jogos pedagógicos. Antes de fazer esta intervenção, tive o cuidado de perguntar aos alunos das turmas qual é que era a opinião relativamente à utilização dos manuais digitais. Para meu espanto, as respostas não foram exatamente como eu esperava. Genericamente, os alunos não estão assim muito satisfeitos com a utilização dos manuais digitais. As maiores queixas vão para o cansaço ocular, as falhas na internet, o facto de terem de carregar a bateria e se forem vários ao mesmo tempo, apesar de haver realmente nas paredes uma profusão de fichas, que de facto é possível fazer a ligação, mas quando, ou por exemplo as filas do meio que precisam dessa ligação, os cabos ficam completamente estendidos, ficam no ar. Digamos que se houver assim uma fila de gente a precisar de bateria ao mesmo tempo, torna-se muito complicado. O aumento da distração, em termos de estudo eles dizem que não são práticos para estudar, quando se esquecem do computador não têm onde registrar os apontamentos e ficam o dia todo privado dos manuais. Os manuais digitais, também para alguns dizem, segundo eles, não são mais do que uma digitalização do manual, e isso acho que é alguma coisa que não é totalmente verdade, mas porque tem algumas ligações, é verdade, mas eles consideram que mesmo assim é insuficiente. Há poucos exercícios interativos e é mais difícil tirar apontamentos. Apesar de, obviamente, o meu esforço ser no sentido de, como também já devem ter percebido pelas plataformas que eu nomeei, de utilizar o máximo de plataformas e de meios que me permitam tornar as aulas mais interativas e recorrendo a outros meios. Os aspectos positivos relatados pelos alunos dizem respeito, tanto há uns que dizem que os computadores são pesados, outros dizem que exatamente o contrário, a diminuição de peso. O facto de terem todos os livros num único sítio, portanto são mais práticos, e tornando a informação e a aprendizagem também mais dinâmicas. Voltando ao mote desta intervenção, quero-me parecer que a vontade de acabar com os manuais em papel é neste momento, se calhar pouco viável e até precipitada. Parte-se do princípio que as redes e as estruturas informáticas das escolas suportam o fluxo de atividade de centenas ou milhares de alunos ao mesmo tempo com as ligações existentes, e do meu ponto de vista este pressuposto é falso. Partiu-se do princípio que todos os alunos dominam com facilidade as tecnologias de informação, o que também é falso. Considerou-se que todos os alunos estariam ligados apenas aos manuais ou outros recursos que nós solicitamos em aula, também é falso. Sabemos que nestes casos eles estão mais sujeitos a distrações. Não se teve em conta o cansaço ocular, que é algo que eu ouço com alguma frequência, estarem muito cansados passado 2 ou 3 horas. Estamos a falar de jovens que estão obrigados a olhar para um monitor cerca de 6 a 8 horas por dia na escola, dependendo obviamente dos horários, mais 1 ou 2 horas em casa para estudar ou resolver os trabalhos de casa.
e sinceramente acho que qualquer oftalmologista diria que isto é um erro tremendo e é um risco para a saúde. Com este conjunto de observações, faz sentido apostar no digital, sim, mas não acabar definitivamente com o papel. Por isso, para isso, aliás, temos que dar as condições às escolas, temos de apostar na formação digital de docentes e também dos nossos alunos, dos discentes, e de operacionalizar melhor os meios. Do meu ponto de vista, abdicar dos manuais em papel nesta fase não é ainda, creio eu, sustentável, começando pela questão dos acessos, passando pela formação e terminando na questão da saúde. Assim, damos um passo de cada vez, mas de forma consistente.